Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Na aula de hoje vamos fazer uma porrada de exercícios de derivada. Preparei uma lista de exercícios aqui com 56 exercícios e todas as resoluções vão ser bem detalhadas, bem comentadas aí para vocês ficarem craques de derivadas. Então bora pro vídeo. Primeiro exercício, a gente quer derivar x ao quadrado mais x para o ponto x igual a 1. Então a gente quer derivada nesse ponto aí. Então, essa derivada, né, x² mais x, é uma derivada da soma. Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, basta a gente derivar o x², derivar o x e depois fazer a soma. A derivada do x² a gente pode ver aqui na nossa tabela de derivadas que eu preparei aqui na direita, que seria essa derivada aqui, ó, essa terceira, que é, eu tenho uma constante vezes um x elevado a n. No caso, a constante que multiplicaria o x ao quadrado, quando não tem nada, é como se a gente considerasse que tivesse um 1 aqui, ó. Então, eu repito a constante, eu pego o n é o valor do expoente, eu coloco ele na frente, e lá em cima eu faço x de n a menos 1. E quando eu estiver só derivando uma coisa que é x, sem expoente, a gente usa esse aqui de cima. Se eu tiver uma constante vezes x, a derivada é só a constante. Nesse caso, quem multiplica pelo x, né, é como se fosse 1 vezes x. Então, vai ficar só a constante aqui nesse caso. Então, vamos lá, vamos ver como que vai ficar. Então, eu passo o n para frente, que é o expoente, lá em cima eu faço 2 menos 1, e a derivada do x pela tabela é simplesmente 1. Eu posso rearranjar, né? Ali em cima 2 menos 1 vai ficar 1 aqui o expoente, né? E aí, como a gente quer para x igual a 1, a gente vai substituir esse 1 no lugar do x aqui, ó. Resolvendo, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3, então essa derivada é 3. Uma notação que a gente está usando aqui, ó, se eu estou chamando de f de x, a derivada vai ser f'. Eu coloco essa linhazinha aqui, ó, para falar que é a derivada. Vamos para o 2. Exercício 2, a gente quer derivar raiz. E aí também queremos no ponto x igual a 4. Para mim, o melhor jeito da gente derivar raiz é a gente fazer essa raiz aqui virar um expoente. Então, a raiz de um número, né, nesse caso raiz quadrada, é a mesma coisa da gente pegar esse número e elevar ele a meio. E aí, quando eu faço x elevado a meio, a gente vai cair de novo naquele caso aqui, ó, da nossa tabela de derivados aqui na direita, ó. Nesse caso aqui da terceira, eu tenho uma constante vezes um x elevado a n, e nesse caso o nosso n, né, nesse exercício aqui, é meio. Então, a gente usa a fórmula de derivar polinômios e monômios, que é aquela terceira ali. Então, na hora que a gente for derivar, a gente pega o meio, passa para frente, e lá em cima a gente faz meio menos 1. Meio menos 1, se a gente fizer o MMC aí para fazer essa subtração de frações, vai dar menos meio. Então, a gente pode pensar assim, eu tenho meio e estou devendo menos 1. Meio é como se eu tivesse, sei lá, 50 centavos e devo R$1. Eu vou ficar devendo 50 centavos, por isso que está negativo aqui. Então, esse x é elevado a menos meio e o meio veio para frente. Depois que a gente faz a derivada, né, a gente também precisa aplicar o ponto. Como esse x aqui está elevado a expoente negativo, a gente pode colocar esse x a menos meio embaixo da fração e fazendo ele elevado a meio. E aí, como elevar a meio é tirar a raiz, aí aqui no final, se a gente quiser, a gente pode voltar a raiz. Aí eu pego o 4, coloco aqui no lugar do x, vai ficar raiz de 4 ali. Então, raiz de 4 é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, então raiz de 4 é 2. E então ali embaixo vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. A resposta final é 1/4. Exercício 3, eu quero derivar 5x menos 3 para o ponto x igual a menos 3. Aqui eu tenho uma subtração, então a subtração das derivadas é igual à derivada da subtração. Então, eu derivo o primeiro, derivo esse segundo, e aí como tem um menos aqui no meio, depois a gente subtrai as respostas. Então, derivada de 5x, a gente vai usar pela tabela o segundo caso aqui, ó, constante vezes x, eu arranco o x fora, fico só com a constante. Então, derivada de 5x é 5. Menos 3 é uma constante, então a gente vai pegar o primeiro caso aqui da nossa tabelinha de derivadas. Ó, derivada da constante igual a 0. Então, a derivada de menos 3 é 0, 5 menos 0 vai ser 5. Como não sobrou x para eu aplicar o ponto, eu nem preciso mexer com aquele menos 3, a gente já termina aqui. Vamos lá, derivada aqui, ó, 1 sobre uma variável, né? Uma constante dividido por x.
e aí a gente quer no ponto x igual a 1. Em vez da gente mexer com derivada de fração, o mais fácil é a gente pegar esse x que está embaixo e levar ele para cima, e aí a gente troca o sinal do expoente. Então, 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Quando o x está aqui embaixo, né, como se ele tivesse elevado a 1, na hora que ele vai para cima eu troco o sinal dele, x a menos 1. E aí, de novo, ó, eu tenho um x elevado a um expoente, a gente cai no terceiro caso aqui, ó, constante vezes x elevado a n. A constante é como se fosse 1, né? E aqui o n é menos 1. Então, a gente passa o menos 1 para frente, lá em cima a gente faz menos 1, menos 1. Menos 1 vezes x é menos 1 dá menos 2. Como o sinal está negativo, eu posso colocar o x embaixo. E aí eu vou aplicar o x, né, no lugar do x quadrado, que é x igual a 1 lá do enunciado, né? Esse enunciado aqui, ó, eu vou e coloco no x. E aí, menos 1 sobre 1, essa resposta simplesmente vai dar menos 1. 5. Aqui a gente tem outra derivada de raiz para x igual a 3. Vamos fazer a mesma lógica que a gente fez agorinha. Faz a raiz virar elevada a meio, e aí passa o meio para frente, lá em cima faz meio menos 1, então lá em cima vai ficar menos meio. E aí, como é expoente negativo, eu coloco o x embaixo, então vai ficar 2 vezes x elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de x, esse aqui, né? E aí a gente aplica o ponto. Como era x igual a 3, que o exercício pediu, nossa resposta fica essa aí, ó, 1 sobre 2 vezes raiz de 3. Se a gente quiser, como só sobraram números, a gente pode resolver. Poderia, por exemplo, calcular essa raiz de 3, aí eu faço vezes 2. Aí o número que der aqui, ó, eu pego 1 e faço dividido pelo número que está aqui embaixo, e aí resolveria aí sem problema. Número 6, 1 sobre x². De novo, ó, constante em cima, x² embaixo. O segredo é, faço o x² ir para cima e troco o sinal do expoente. Então, x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x². Porque daí, quando vira expoente, é mais fácil derivar. Então, eu passo o expoente para frente, o menos 2 para frente, e lá em cima eu subtraio 1. Então, fica menos 2 menos 1. Então, fica menos 2, lá em cima menos 3. E aí, de novo, ó, x elevado a menos 3, eu posso colocar o x embaixo e aí eu passo ele para positivo de novo. Então, ficaria x ao cubo. Como a gente quer derivada no ponto, eu posso pegar o 2 e colocar no lugar do x ao cubo. Fica menos 2 sobre 2 ao cubo. Isso dá menos 2 em cima, 2 ao cubo é 8, menos 2 oitavos. E aí eu posso simplificar essa fração, né? Dividir em cima e embaixo por 2. Ou também posso colocar simplesmente menos 0,25. Então vamos lá, vamos para o 7. 3x menos 1. Esse aqui desse exercício aqui não foi pedido para aplicar ponto, então é só fazer a derivada. Eu tenho uma subtração, então eu derivo esse primeiro, pego a resposta, derivo esse segundo e depois a gente simplesmente subtrai as respostas aí. Então a derivada de 3x, de acordo com a nossa tabela, é esse segundo caso aqui, né? Constante vezes x, eu arranco o x fora, fica só a constante. E a derivada do menos 1, como ele é constante, é esse primeiro aqui da nossa tabela, é igual a zero, então essa derivada simplesmente fica 3. Exercício 8, x ao cubo. X ao cubo é o nosso terceiro caso aqui, né? Eu tenho um x elevado a n. Coloco o 3 para frente, lá em cima eu faço 3 menos 1, fica 3x². Agora a gente tem uma derivada do quociente, né? Nós temos uma fração. Derivada do quociente, a gente vai ter que usar essa equaçãozinha aqui da nossa tabela. Eu quebrei ela em duas partes, né? Então, o que quer dizer isso aqui, ó? F' é a derivada, né? F de x é uma função, g de x é outra função. E aí a gente tem que resolver isso aqui do jeito que está escrito aqui. Sempre que tiver linha é derivada, sem linha é sem ser derivada. Vamos detalhar aqui melhor a nossa fórmula. Então, ó, f de x nesse nosso caso aqui é quem está em cima, é o x, né? E a g de x, que é uma segunda função, é o nosso x mais 1. Então a gente tem que pegar derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo dividido pela de baixo ao quadrado. Então vamos fazer isso. Derivada da de cima. Derivada da de cima, derivada de x é 1. Tá aqui o 1. Vezes a de baixo, x mais 1. Aí menos. Aí eu pego e repito a de cima, que é x, e multiplico pela derivada da de baixo. Derivada de x mais 1, o 1 é constante, dá 0, e derivada de x é 1. Então fica aqui x vezes 1, que é o próprio x, né? Então aqui eu posso reorganizar, ó. 1 vezes qualquer coisa ali em cima é qualquer coisa, né? Continua o x mais 1 que está aqui, x mais 1 continua aqui. X vezes 1 é x, e tem esse menos aqui, né? Então esse aqui fica menos x. E aí, ó, x com menos x eu posso cortar, vai sobrar só 1 em cima, 1 sobre x mais 1 ao quadrado.
Ó, esse exercício nós temos raiz. E aqui também, o que acontece? A gente tem um valor aqui dentro, a gente tem um polinômio dentro da raiz. Então, notem que eu tenho uma função que é externa, uma raiz quadrada, e uma função que é interna, 3x mais 4. Quando a gente tem uma função dentro de outra função, a gente precisa usar a regra da cadeia, que é essa última fórmula aqui, ó, da nossa tabela de derivada. Vou deixar no card aqui uma indicação da nossa aula, né, de regra da cadeia, para vocês aprenderem aí a fazer certinho. Então, eu preciso reorganizar isso aí para fazer. Quando é raiz, a gente já aprendeu. Faço elevado, né, a 1 sobre 2. Se quiser fazer elevado a 0,5 também dá certo, tá, pessoal? Então, essa é a fórmula, né, da regra da cadeia. Então, como que a gente lê? Né? Eu estou derivando y em relação a x. Quem é o nosso y? É a nossa f de x. f de x é y. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Essa aqui é a nossa equação, né, da regra da cadeia. Então, a gente vai fazer dy dx. A gente vai chamar a nossa interna de u. Então, a gente vai derivar a externa, mantendo a interna. Depois, a gente faz vezes a derivada da interna, que é o nosso u. Então, vamos identificar. Ó. A nossa função externa é alguma coisa, u, elevado à raiz, conforme essa equação que está aqui em cima, né? Essa daqui. E esse u, né, que é alguma coisa elevada a meio, é a interna, 3x mais 4. Então, eu estou chamando de u a interna. O 3x mais 4 está interno nesse u aqui, ó, que é elevado a meio. Então, a gente precisa fazer a derivada desse y aqui em relação a u, depois a derivada desse u em relação a x, para a gente colocar na equação da regra da cadeia. Derivando u elevado a meio é aquela derivada de raiz, né, que a gente já fez hoje. Então, o meio vem para frente, depois menos meio lá em cima. A derivada de 3x mais 4, derivada de 4 é 0, derivada de 3x é o próprio 3. Aí a gente pode rearranjar esse aqui, né? Lá em cima eu vou fazer u a menos meio, aqui 1 sobre 2 vezes u a menos meio, e aí eu coloco 3, né, multiplicando para a gente fazer igual essa equação aqui, ó. Então, o nosso dy dx é dy du, que é esse tanto aqui, vezes o du dx, que é esse tanto aqui. Então, esse é o dy du, esse aqui é o du dx. Então, a gente multiplica um pelo outro, igual está lá na fórmula. E aí, no final, a gente pode pegar o u que está negativo, eu passo ele para baixo, então ele vai a u a meio. E aí nós temos que substituir o u pelo valor dele. Como o u ele é aqui, ó, 3x mais 4, eu vou pôr esse valor aqui no lugar do u. Esse u a meio a gente pode fazer ele voltar a ser raiz, igual era no começo, né? Aí eu só substituo lá dentro. Então, essa aqui é a derivada, né, final aí que a gente encontrou. Ó, aqui nós temos derivada do quociente. Então, essa equação aí, igual a gente acabou de fazer. Então, temos que derivar de cima vezes a de cima vezes a derivada da de baixo e a de baixo ao quadrado. Então vamos lá, como que vai ficar? Derivada de x menos 3, que é o nosso f' aqui, ó. Derivada do menos 3 aqui é 0, a derivada do x é 1. Então a derivada de x menos 3, que é a de cima, né, tá aqui, ó, 1. Vezes a de baixo, ó, 2x mais 4, tá aqui. Então fizemos f' vezes g. Aí menos. A de cima é x menos 3. Tá aqui, repito, vezes a derivada da de baixo. A derivada de 2x mais 4 é 2, porque a derivada de 4 aqui dá 0, a derivada de 2x é 2. E aí, dividimos pela de baixo ao quadrado, que é 2x mais 4, e eu coloco um quadrado aqui. Agora o resto já está derivado, o resto agora é só organizar. Então, o 2x mais 4 aqui, ó, 1 vezes esse, dá 2x mais 4, já está aqui. E aí, 2 vezes x e 2 vezes 3 fica assim, ó, menos 2x mais 6. Tem um 2x aqui, um menos 2x aqui, dá para dar uma simplificada, né? E 4 mais 6 vai ficar 10. E lá embaixo eu posso manter, não preciso abrir aquele quadrado ali, não. 12. De novo, uma derivada de raiz. Eu tenho alguma coisa que é interna, e aí eu tenho que tirar a raiz dessa interna. Então, a externa é tirar a raiz e a interna é esse 2x menos 5. Então, novamente, a gente tem que fazer derivada da regra da cadeia. Então, pego a raiz, faço escrever ela como meio para a gente conseguir derivar. E aqui está a nossa equação da derivada da regra da cadeia. Então, eu vou derivar a externa, mantendo a interna, e depois eu derivo a interna. Então, vamos lá. Quem é a nossa externa? Alguma coisa tirado raiz, alguma coisa elevada a meio. E a interna, 2x menos 5.
Se eu derivar o u elevado a meio, é a mesma derivada que a gente já fez, né? A gente passa o meio para frente e subtrai 1 lá no expoente. E aí, derivada de 2x menos 5, derivada de menos 5 é 0, derivada de 2x é 2. E aí, regra da cadeia, é só eu multiplicar essas duas derivadas aqui que a gente encontrou, né? É só fazer uma vezes a outra, tá aqui. E o resto é rearranjar. Então, u elevado a menos meio eu posso passar para baixo. E aí, como eu tinha um 2 em cima e um 2 embaixo, eu posso simplificar. E esse u elevado a meio foi para baixo porque ele estava em cima com sinal negativo. Então, eu passo ele para baixo com sinal positivo. E aí, u elevado a meio é a mesma coisa aqui, raiz de u. E aí, depois, no final, eu posso trocar o u e colocar 2x menos 5, né? Que era esse aqui, ó, o valor do u. Aí é só aplicar e aí a gente termina a nossa derivada. Exercício 13. A gente tem um polinômio aqui, ó, com 4 parcelas, ó. E aí, polinômio é só, gente, deriva esse, deriva esse, deriva esse, deriva esse de forma individualizada. E aí, no final, a gente soma e subtrai conforme os sinais. Então, vamos lá, vamos ver aqui passo a passo. Ó, o 4 é o expoente, passou para frente multiplicando, tá aqui. E lá em cima eu faço 4 menos 1. Nesse aqui, ó, 3 é o expoente, eu passo para frente, lá em cima eu faço 3 menos 1. E as constantes, né, aqui, ó, esse 1 sobre 2 e esse 2 sobre 3, como são constantes, a gente só repete, né? Por isso que eles estão aqui embaixo de novo. 2/3 está aqui embaixo de novo. Aí nesse próximo aqui, ó, nesse terceiro, repetir a constante, ó, o meio está aqui. E o 2, que é o expoente, veio para frente. E lá em cima eu faço 2 menos 1. E no final, 1/4, como é constante, a derivada da constante é 0. Aí no final é só a gente ajeitar. Então, ó, 4 sobre 2 dá 2. 4 menos 1 dá o expoente 3. 3 sobre 3 aqui, ó. 3 sobre 3 cortou, fica 2. 3 menos 1 dá 2. Aqui, ó, 2 sobre 2 dá para simplificar também, fica menos x, porque aqui é 2 menos 1 fica 1, né? Aqui é como se tivesse um 1 aqui. E aí já está derivado. Ó, uma soma de x² com raiz de x. Então, só rearranjando, né? Quando a gente tem raiz, a gente faz virar potência, x elevado a meio. E aí, derivada de x², 2x. Derivada de x elevado a meio é meio de x elevado a meio menos 1. Aí, meio menos 1 dá menos meio. E aí, esse menos meio pode ir para baixo, né? Como raiz, então fica 2 raiz de x. Aqui eu tenho um produto de x² vezes cosseno. Quando a gente tem um produto, a gente usa a regra do produto. Tá aqui, ó, nossa regra do produto. Eu dei uma quebrada nele porque ele estava muito grande, ó. Mas eu tenho uma derivada de uma f de x vezes uma g de x. E aqui embaixo está a fórmula. Vamos trazer ela grandinha aqui para ficar mais fácil da gente interpretar, ó. F de x é o x². G de x é o cosseno. Então, ó, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vou deixar no card aqui a indicação da nossa aula de derivada do produto para vocês assistirem uma aula aí com mais passo a passo, uma aula com mais calma para vocês entenderem aí certinho. Derivada de x² é 3x², né? Eu passo 3 para frente e diminuo 1 lá. Então, ó, derivei a primeira vezes a segunda, sem mexer na segunda. Aí mais, repito a primeira, que está aqui, né? E faço vezes a derivada da segunda. Derivada de cosseno de x, pessoal, conforme a nossa tabela de derivadas, ó, tá bem aqui, ó, esse caso aqui, ó, derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, troco o cosseno e coloco aqui, ó, menos seno de x. Vamos lá, aqui a gente tem um produto de novo, ó, x² vezes esse polinômio aqui, essa subtração. Então, de novo, regra do produto. Então, tá aqui a nossa equação, né? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivando, ó, derivada da primeira, que é o x², tá aqui, 3x². Passei o 3 para frente e subtraí 1 em cima. Repita a segunda. A segunda é tudo aquilo que está no parênteses, 2x² menos 3x. Aí mais, f de x, então eu coloco o x² aqui sem derivar, e aí eu vou derivar a g' aqui de x, né, que é o 2x² menos 3x. Vamos lá, derivando esse 2x² aqui, ó, o 2 passa para frente multiplicando, né, 2 vezes 2 é 4, e lá em cima eu subtraio 1, por isso que deu 4x aqui, ó. E a derivada de menos 3x, eu tiro o x, sobrou só o menos 3. Então, nesse ponto, já está derivado já. A gente pode reorganizar o que sobrou, mas se fosse assim, só derivar, desse jeito que está aí, já está derivado.
Como que ficaria a derivada? Ó, vamos pegar esse 3, fazer vezes esse e fazer vezes esse. Pegar esse x ao cubo, fazer vezes esse e fazer vezes esse. Aplicar a propriedade distributiva, que é carinhosamente chamada de chuveirinho, né? Então, ó, 3 vezes 2 é 6. X quadrado com x quadrado dá x à quarta. 3 vezes 3 dá 9. X quadrado com x dá x ao cubo. Aqui na frente, x ao cubo com 4x, 4x à quarta. E x ao cubo com menos 3, x ao cubo. Como a gente tem x à quarta aqui e aqui, x ao cubo também, a gente pode somar eles aí, ó. Então, ó, 6x à quarta com 4 dá 10, menos 9 com menos 3 dá menos 12. E aí a gente termina aí nossa derivada. Derivada de quociente, 2x mais 5 em cima, 4x embaixo. Então, essa é a nossa fórmula do quociente. f de x é a de cima, g de x é a de baixo. Então, nosso f de x é o 2x mais 5 e o g é o 4x. Então, a gente pode aplicar aí na nossa equação. Então, vamos lá. Derivada da de cima, f' aqui, ó. 2x mais 5. Então, a derivada de 5 é 0, derivada do 2x é 2. Então, só sobrou o 2. Está aqui o 2. Ó. E eu repito a de baixo, que é a g. Está aqui, ó, 4x. Aí, menos f de x, repito, é a de cima. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2x mais 5, vezes a derivada de baixo. Derivada de 4x é 4. Então, está aqui o 4 da derivada da de baixo. E aí, aqui eu faço a de baixo ao quadrado. Então, é 4x ao quadrado. Agora é só rearranjar, ó. 2 vezes 4, 8. E aqui, ó, 4 vezes 2 e 4 vezes 5, 8x menos 20. Como tem um 8x e um menos 8x, eu posso simplificar. Vai ficar menos 20 sobre 16. E aí, ó, menos 20 sobre 16, se quiser, dá para trabalhar esse valor também e encontrar uma fração ou simplesmente dividir 20 por 16 na calculadora e ver quanto dá. Então, aqui, ó, a gente simplificou, né? Dividiu em cima e embaixo por 4. Dá menos 5 quartos de x quadrado. Ó, essa aqui é uma função exponencial. Como que a gente sabe que é exponencial? A constante está embaixo e o expoente aqui, ó, que é a nossa variável dependente, né? Que é a variável independente, que é o nosso x. Derivada de exponencial, ó, aqui, ó, tá aqui na nossa tabelinha, bem aqui nessa linha, ó. Eu tenho o a, que é uma constante elevada a x, então é o próprio ax vezes o logaritmo natural aí da nossa base, né? Que aqui a gente está chamando de a. Então, 2/5 é um número, ele é o nosso a e o x ali é o que está elevado. Então, a fórmula é essa, né? ax vezes ln de a, lembrando que o nosso a é 2/5. Então, fica 2/5 elevado a x vezes ln de 2/5. Nesse exercício, de novo, a gente tem uma função exponencial, porque a variável independente está no expoente. A base aqui é uma constante, só que é uma regra da cadeia porque o expoente também é uma função. O expoente é 3x menos 1, então a gente vai cair na regra da cadeia usando uma função exponencial. Então, a derivada da função exponencial é essa daqui, né? Igual a gente fez no exercício anterior, e a gente também tem que usar a regra da cadeia. Essas são as duas equações que a gente vai usar. Então, ó, qual que é a equação externa, né? É o que? Eu tenho 2 elevado a alguma coisa, que é a nossa interna. A interna vai ser o expoente. Então, é 2 elevado a u. U é o expoente. E o u é 3x menos 1. Então, eu tenho que derivar esse y em relação a u e derivar esse u em relação a x. E aí, a gente multiplica as respostas conforme a regra da cadeia. Derivada de 2 elevado a u é 2u ln de 2, igual a essa fórmula que está aqui, né? A gente aplica aqui. Derivada de 3x menos 1 é simplesmente o 3, né? Derivada de menos 1 é 0, derivada de 3x é 3. Aí a gente multiplica as respostas. Então fica 2u ln de 2 vezes 3. E aí a gente troca o u, né, pelo valor que ele vale. É 3x menos 1, tá ali em cima. Então eu coloco no lugar do u. Função exponencial, 3 elevado a x. Essa é mais simples, né? A fórmula está aqui, ax vezes ln de a. Então fica, a base é o a, né? Então fica 3x ln de 3. Aqui eu tenho um seno, mas a parte aqui dentro do seno é uma função composta. Eu tenho um x ao quadrado aqui, ó. Então eu tenho uma função dentro de outra função. Quando isso acontece, regra da cadeia. Então tá aí a equação. Então o que eu tenho? Seno de alguma coisa. Essa é externa. Então, é seno do quê? Quem é interna? X². Então, eu derivo esse
e jogo as respostas aqui, ó, multiplicando para terminar a regra da cadeia. Derivada de seno é cosseno. A gente tem aqui na nossa fórmula aqui, ó, é a quarta linha aqui da nossa tabela de derivadas. Derivada de seno é cosseno. Derivada de x quadrado, 2x, né? Passa o expoente para frente, 2x. E aí a gente multiplica as respostas. Então fica cosseno de u vezes 2x. Para finalizar, eu troco o u por x quadrado, né? X quadrado aqui é o valor dele, eu ponho aqui de volta. E aí já está pronta a nossa derivada. 22. 22 também é uma função composta. Eu tenho cosseno de alguma coisa e esse alguma coisa é 1 sobre x. Então, regra da cadeia de novo. Então, eu tenho cosseno de alguma coisa, esse alguma coisa é 1 sobre x. Então, derivo o y e depois derivo o u. Para ficar mais fácil, né, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente põe o x em cima como expoente para a gente poder usar essa regrinha da terceira linha aqui da tabela de derivados aqui da direita. A gente usa esse aqui que é mais fácil para derivar quando a gente só tem o expoente, né? Então, derivada de cosseno é menos seno, está na tabela. E aí, derivada de x a menos 1, como que a gente deriva? Passa o menos 1 para frente, está aqui. É como se o 1 tivesse aqui pequenininho, tá, pessoal? A gente não precisa escrever ele. E lá em cima fica menos 1, que é o menos 2. Então, está aqui já derivado. Se eu quiser passar o expoente negativo para baixo para ele ficar positivo, ficaria menos 1 sobre x quadrado. Eu posso escrever o x embaixo e eu troco o sinal dele. Então, ó, multiplicando aí para fazer a regra da cadeia, seno de u vezes menos 1 sobre x quadrado. E aí eu troco o u pelo valor dele, que é 1 sobre x, né? Então fica menos seno de 1 sobre x vezes menos 1 sobre x quadrado. Como eu tenho menos dos dois lados, eu posso fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos e virar mais, e aí fica desse jeito aí. Aqui eu tenho um polinômio, x quadrado mais 5x mais 2, só que ele está elevado à sétima. Então, de novo, eu tenho a regra da cadeia. Eu tenho uma função interna, x quadrado mais 5x mais 2, só que tudo isso está elevado à sétima potência. Então, a externa é elevar alguma coisa à sétima e interna é esse x quadrado mais 5x mais 2. Então, regra da cadeia de novo. Quem é o nosso y? Alguma coisa elevada à sétima. Quem que é interna? x quadrado mais 5x mais 2. Se eu derivar u elevado a 7, passo o 7 para frente, lá em cima eu faço 7 menos 1, dá 7u à sexta. Se eu derivar o u, derivada de x quadrado é 2x, derivada de 5x é 5, e o 2, a derivada do 2 é 0, então não preciso escrever. E aí a gente multiplica, né, as duas respostas, 7u à sexta, 2x mais 5. E aí eu troco o u pelo valor dele, x quadrado mais 5x mais 2. Aqui, de novo, a gente tem uma regra da cadeia, porque eu tenho alguma coisa interna elevada à quinta potência, só que aqui a gente tem um agravante. A interna nossa é um quociente, é uma fração. Então, quando a gente for derivar essa interna, a gente vai ter que fazer derivada da fração, derivada do quociente. Então, vamos lá, regra da cadeia. E aí, depois ainda vou ter que fazer a regra do quociente. Coloquei a fórmula aqui também. Então, vamos lá. A externa é o u elevado à quinta potência. Então, é alguma coisa quinta, é externa. Interna, 3x mais 2 sobre 2x mais 1. Essa é a interna. Se eu derivar a externa, passo o 5 para frente. Lá em cima eu faço 5 menos 1, dá 4, né? Então, fica 5u elevado a 4. E agora eu tenho que derivar esse u aqui, que é uma derivada do quociente. Então, eu tenho que fazer um du dx. Então, voltando lá, ó, vamos lá. Deriva de cima, que é 3x mais 2, é 3, a derivada da de cima, e faço vezes a de baixo, 2x mais 1. Aí menos, repito a de cima, tá aqui, 3x mais 2, e multiplico pela derivada da de baixo. Derivada da de baixo aqui, ó, é 2, né? Derivada do 1 é 0, derivada do 2x é 2. E aí eu posso jogar esse 3 aqui para dentro, aqui, ó, e esse 2 para dentro aqui também. Então ficaria 6x mais 3 para o primeiro, e menos 6x menos 4 para esse segundo aqui. E aí, resolvendo aqui, ó, 6x com menos 6x corta, mais 3 com menos 4 dá menos 1. Então, agora eu posso juntar tudo, ó. dy du está aqui, e o du dx está aqui. Então, a gente faz a multiplicação igual à equação da regra da cadeia. Depois o u eu troco pelo valor da interna, que é tudo isso daqui, ó.
Aí a gente aplica lá no u e aí a gente termina a nossa derivada. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma constante que multiplica alguma coisa à quinta. De novo, temos regra da cadeia. E aí eu tenho alguma coisa vezes um u elevado à quinta potência. Então, vamos usar a regra da cadeia porque essa função é composta. Então, quem é o y, que é externa? Eu tenho 1/3 que multiplica o u elevado à quinta. Então, alguma coisa à quinta vezes 1/3. Essa é a externa. E quem que é interna? 2x à quinta mais 6x elevado a menos 3. Derivando o y, ó, passo 5 para frente, subtraio 1, então fica 5/3 de u à quarta. E derivando esse outro aqui, ó, passo 5 para frente, 2 vezes 5, 10. E esse 5 menos 1, 4. Menos 3 vezes 6, menos 18. E lá em cima, menos 3 menos 1, dá menos 4. Então, a gente fica aí com o nosso du dx. Agora é só fazer um vezes o outro, que é para substituir na regra da cadeia. E no lugar do u, eu coloco o valor dele, que é aquele 2x à quinta mais 6x elevado a menos 3. E aí a gente fica aí com essa equação zona aí, grandona. Vamos lá, exercício 26. Logaritmo natural de x à sexta menos 1. Função composta de novo. Eu tenho um logaritmo natural e aí eu tenho uma interna, que é esse polinômio aqui, ó, x à sexta menos 1. Então, regra da cadeia de novo. Então, a externa é logaritmo de alguma coisa, se alguma coisa é interna, que é o u. E aí essa interna, que é o u, é x à sexta menos 1. A derivada de logaritmo natural, de acordo com a nossa equação, ó, ele está bem aqui, ó. O nosso logaritmo natural é essa daqui, ó, que eu estou colocando a setinha na direita. Então, a derivada de ln de alguma coisa é 1 sobre essa alguma coisa, né? ln de x é 1 sobre x. Então, a derivada de ln de u é 1 sobre u. E aí, derivando essa interna aqui, que é o u, passo o 6 para frente, o 6 vem para frente, fica 6x. E aí, lá em cima, eu faço 6 menos 1, dá 5. E a derivada do menos 1 é 0. E aí, multiplica as duas para terminar, né, a fórmula da regra da cadeia e troco o u pelo valor dele, que é x à sexta menos 1. E aí, a gente pode escrever esse aqui em cima para ficar certinho e aí a gente termina a derivada. E aí, quem conseguiu chegar até aqui, já dá uma curtida no vídeo aí. Eu acho que eu já estou merecendo uma curtida aí para quem conseguiu chegar até aqui. Estamos na metade das resoluções, hein, gente? Vamos continuar aí. Vamos lá, ó. Exercício 27. O que eu tenho aqui? Embaixo eu tenho uma raiz, só que essa raiz é uma raiz quinta, né? Então, em vez de ser 1 sobre... Se fosse raiz quadrada, era 1 sobre 2. Como agora é raiz quinta, a gente faz 1 sobre 5, né? 1 quinto. E aí, se eu quiser passar isso aqui para cima, eu simplesmente escrevo assim e troco o sinal. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que quando fica assim, é mais fácil para a gente derivar, porque tem um expoente ali. Então, quando a gente tiver uma coisa desse jeito, é mais fácil a gente escrever assim para a gente derivar. E aí, de novo, eu tenho uma interna, x ao cubo menos 1, e tenho uma externa, que é alguma coisa elevada a menos 1 quinto. Então, regra da cadeia. U elevado a menos 1 quinto é a externa, né? Alguma coisa menos 1 quinto. E a interna, x ao cubo menos 1. Derivando esse u elevado a menos 1 quinto, passo menos 1 quinto para frente. E lá em cima eu faço menos 1 quinto menos 1. E esse aqui, ó, derivada de x ao cubo é 3x quadrado, né? Passo 3 para frente e subtraio 1, 3x quadrado. Derivada de 1 é 0. E aqui, rearranjando a derivada do u a menos 1 quinto, menos 1 quinto menos 1 dá menos 6 quintos. E o resto eu repito. E aí, esse menos 6 quintos eu posso passar para baixo com o sinal trocado. Então, fica 1 sobre 5 vezes u elevado a 6 quintos positivo. Então, a regra da cadeia aí, a gente vai multiplicar as duas respostas, né? Então, eu vou multiplicar esse aqui, que está aqui, e o 3x quadrado, que está aqui. A gente multiplica os dois para aplicar na equação da regra da cadeia. E aí, eu posso pôr o 3 aqui em cima, né? 3 vezes 1 dá esse aqui. E embaixo, no lugar do u, eu coloco o x ao cubo menos 1. Exercício 28. Cosseno de x ao cubo menos 4. X ao cubo menos 4 é a função interna. Cosseno é a externa. Então, regra da cadeia. Cosseno de u é a externa, cosseno de alguma coisa. E a interna é x ao cubo menos 4. Derivando cosseno de u menos seno de u. Derivando u. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado, derivada de menos 4 é 0, então fica só 3x quadrado.
E aí a resposta é a multiplicação desses dois, menos seno de u vezes 3x². Aí a gente substitui o u pelo valor dele e terminamos a nossa derivada. Exercício 29. X ao cubo menos 6 elevado à quinta potência. Então a gente tem um polinômio, é a interna, elevado à quinta, que é externa. Então, regra da cadeia. Então, alguma coisa à quinta é externa e a interna, x ao cubo menos 6. Passo 5 para frente, subtraio 1, fica 5u elevado à quarta. Derivada de x ao cubo é 3x², já fizemos bastante essa derivada hoje, né? E a derivada do menos 6 é 0. Multiplicamos as duas para aplicar na regra da cadeia e substituo o u, né, pelo valor dele. Como aqui ficou um 5 e aqui ficou um 3, se quiser multiplicar um pelo outro, dá para ficar 15x² vezes esse daqui. Aí, uma derivada facinha pra gente, ó, 3x² mais 5. O 2 vem para frente, 2 vezes 3, 6. 2 menos 1 fica só x elevado a 1. Derivada de 5 é 0, então a derivada disso aí é 6x. 31. Eu tenho um 2 que multiplica uma raiz aqui cúbica, né, de x. Então, para resolver esse x elevado a uma raiz cúbica, né, eu faço elevado a 1/3. Então, fica 2 vezes x a 1/3. Então, para resolver isso aí, é aquela derivada da terceira linha, né, que está aqui na direita. Eu tenho uma constante vezes um x elevado a n. A constante é 2, x elevado a n, n é 1/3. Então, repita a constante, pego 1/3, passo para frente, tá aqui, e faço o expoente, 1/3 menos 1. 2 vezes 1/3 é 2/3. Lá em cima, 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Esse menos eu posso passar para baixo, porque ele é negativo, ele vai positivo. E aí que tá. Como eu tenho um x elevado a 2/3, x elevado a 2/3, pessoal, é a mesma coisa que a parte de cima da fração é o valor que o x vai ficar elevado. E a parte de baixo da fração é a parte lá é o valor que vai ficar na nossa raiz. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 2, que é a parte de cima da fração. E aí, dentro da raiz, só que a raiz é cúbica, que esse 3 aqui, ó, é a parte da fração. E o 2 vem em cima do x. Então, x ao quadrado dentro de uma raiz cúbica é a mesma coisa que x a 2/3. Por isso que isso aqui virou isso aqui. Uma derivada de uma soma, 4 sobre x mais 5 sobre x². E aí vamos fazer igual nós fizemos anteriormente. Se x precisa ir para cima, para a gente poder fazer a derivada ali do polinômio. Então, o x vai para cima, o sinal trocado do expoente. Então, esse x está elevado a 1, ele vai para cima como menos 1. Esse segundo está x², ele vai para cima como menos 2. E aí é só fazer a derivada. Então, já repito a constante, passo menos 1 para frente. E aí, lá em cima, os expoentes, né? Menos 1, que vai dar menos 2. Passo menos 2 para frente, menos 2 vezes 5 é menos 10. E lá em cima, menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, aqui já estaria derivado. Como a gente tem x elevado a menos 2, eu posso voltar ele para baixo. E esse x a menos 3 também posso voltar ele para baixo com o sinal trocado. E aí fica mais parecido com o começo da conta, né? 33 tem uma derivada aqui do quociente, uma coisa em cima e uma coisa embaixo. Derivada do quociente é essa equação, então deriva a de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Então vamos lá. Derivada do x que está aqui, ó, é 1. E eu repito a de baixo, x² mais 1. Aí menos a de cima, né? Repito a de cima, que é x, vezes a derivada de x² mais 1. Derivada de x² é 2x, derivada de 1 é 0. Então, só sobrou 2x aqui, ó. Sobre a de baixo ao quadrado, x² mais 1, todo mundo ao quadrado. Agora é rearranjar, né? Então, 1 vezes isso daqui simplesmente é o x² mais 1. E x vezes 2x dá 2x². Como ficou um x² aqui e menos 2x² aqui, sobra só um menos x² e o 1 que já estava ali eu repeti aqui, ó. Então, fica 1 menos x². Outra derivada de quociente, 3x² mais 3 em cima, 5x menos 3 embaixo. E aí, usamos a equação da derivada do quociente. Então, vamos lá. Derivada da de cima, ó. Derivada desse aqui. Derivada de 3x² é 6x. Derivada de 3 é 0, né? Então, só coloco 6x. E repito a de baixo, 5x menos 3. Aí, menos. Repito a de cima.
3x² mais 3, e deriva de baixo. A derivada de 5x menos 3, derivada de 5x é 5, já coloquei o 5 aqui, e derivada de menos 3 é 0, não preciso colocar. E o resto é só rearranjar. E sem esquecer de falar que é dividido pela de baixo ao quadrado. Então, ó, 6x vezes 5x, 30x². 6x vezes menos 3, menos 18x. Aí aqui na frente, ó, 5 vezes 3x², 15x². 3 vezes 5, 15. Agora eu tenho 30x² menos 15x². Isso tem que dar 15x². Menos 18x está sozinho, eu repito. Menos 15 está sozinho, eu repito. E aí a gente termina a nossa derivada. Exercício 35. Eu tenho uma raiz em cima e um x mais 1 embaixo. Então, derivada do quociente de novo. Tá aqui. E aí, essa derivada da raiz de x, como a gente já fez bastante ela, né? Eu vou colocar ela aqui no cantinho aqui, ó. A gente faz virar potência, né? 1 sobre meio. Passo o meio para cima. Aí no expoente fica meio menos 1. Esse menos meio eu posso colocar ele embaixo como raiz. Então, a gente tem a derivada aí, né? De raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa daqui, né, esse valor que eu estou quadriculando aqui é a derivada da de cima, que a gente vai pôr no lugar da f'. Então, 1 sobre 2 raiz de x é o f', derivada da de cima, vezes a de baixo, x mais 1. Aí, menos a de cima, raiz de x, vezes a derivada da de baixo. Se eu derivar x mais 1, derivada de 1 é 0 e derivada de x é 1, por isso que está 1 aqui. E aí, o resto é rearranjar. Então, eu posso tirar aqui para reescrever esse exercício. Eu poderia parar aqui, já estava respondido. Mas o que eu fiz aqui? Eu tirei mínimo múltiplo comum aqui, ó. Daqui que é 2 raiz de x, esse de baixo era 1. Então eu fiz 2 raiz de x aqui ó, como mínimo. E aí eu fiz, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então quando eu fui fazer isso, ó, 2 raiz de x com 2 raiz de x aqui dá 1. Então fica só 1 vezes x mais 1. Então tá x mais 1 aqui. 2 raiz de x vezes 1, que está aqui embaixo, é 2 raiz de x. Aí 2 raiz de x vezes raiz de x, duas vezes. Aí como eu vou ter uma raiz de x vezes outra raiz de x, dá para cortar as raízes. E aí acaba sobrando simplesmente o x aqui e o 2 que já estava lá e aquele menos. Esse 2 raiz de x, né, como ele está em cima, a gente vai poder escrever ele embaixo. E aqui eu tenho x menos 2x, vai sobrar só menos x. Então, menos x mais 1 em cima e o 2 raiz de x eu coloco ele aqui embaixo. Esse exercício é mais complicadinho, né? Mais trabalhoso. Se vocês quiserem, façam esse desenvolvimento desse passo 2 e aqui com calma para vocês conseguirem sair daqui e chegar aqui. Mas assim, a derivada mesmo, aqui ó, nesse passo já estava derivado. Então, se você quiser fazer uma derivada depois no ponto, se você tivesse o ponto, né, um valor para x, já dava para aplicar aqui, ó, nesses x que estão aqui, e você já ia encontrar um valor numérico para essa resposta. Os próximos passos, né, daqui, foi só rearranjar para deixar a equação um pouco mais simples, mas a derivada já estava terminada aqui, ó. Exercício 36. De novo, nós temos uma divisão, né? Então, usamos a derivada da divisão. Então vamos lá, a derivada da de cima. A de cima é cosseno, então a derivada dele é menos seno. E eu repito a de baixo, que é x² mais 1, tá aqui. Aí menos. Repito a de cima, que é a f de x, né? E multiplico pela derivada da de baixo. Derivada de x² mais 1, derivada do mais 1 é 0. E a derivada de x², eu passo 2 para frente, é 2x. Então 2x já está aqui também. E aí já está derivado, o resto é só organizar. Organizando, como que ficaria? Eu tenho menos e menos. Aqui eu tenho cosseno de 2x. Aqui eu tenho seno de x, x² mais 1. Esse menos daqui, ó, eu só coloquei ele aqui na frente, aqui, ó. É só como se ele ficasse em evidência. Mas poderia também ter deixado aqui, já estava derivado também. Outra derivada de quociente, né? Em cima eu tenho uma constante e embaixo eu tenho uma soma. Tá aí nossa derivada do quociente. Então, vamos lá. Derivada de 3 é 0. Então, a derivada de cima é 0 vezes a de baixo. Seno de x mais cosseno de x. Menos.
repita a de cima vezes a derivada da de baixo. Vamos derivar a de baixo. Como que ficaria? Derivada de seno de x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, fica cosseno de x menos seno de x. E isso vezes 3. Todo esse começo aqui, ó, como está multiplicando por zero, tudo isso aqui vai cortar. Vai sobrar só essa segunda parte. E aí a gente divide pela de baixo ao quadrado. Então vai ficar menos 3 cosseno x menos seno x sobre seno x mais cosseno x. E isso ao quadrado. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma soma. Então a derivada da soma é derivo o primeiro e vou somar com a derivada do segundo. Só que quando eu for somar com a derivada do segundo, essa derivada do segundo aqui, ó, é uma derivada de produto. Então a gente vai fazer a derivada do produto para essa segunda parte. Então vamos lá. Relembrando a fórmula da derivada do produto é essa daqui. Então deriva a primeira, que é o x² mais 1, vezes a segunda, que é o seno x, mais, repita a primeira, x² mais 1, e multiplico pela segunda, que é seno x. Então como que vai ficar? Derivada do cosseno de x está aqui, menos seno de x. Então derivamos a primeira parte. Aí mais, está aqui. Aí vamos ter que fazer derivada do produto para derivar o segundo. Então vamos lá. Ó. Derivada de x² mais 1 é 2x, porque a derivada do 1 é 0, derivada de x² é 2x. Então essa derivada está aqui, ó, 2x. Esse é o f', está aqui, ó, f'. Aí vezes a segunda, que é seno de x, está aqui, ó, seno de x. Aí mais com mais aqui. E aí repita a primeira, que é x² mais 1, está aqui. E aí faço vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno, está aqui. Então aqui a gente já teria terminado aí, né, nossa derivada. Agora o que a gente pode fazer é trabalhar um pouquinho esses valores. Por exemplo, aqui eu tenho seno de x e aqui também. Então se eu quiser eu posso colocar ele em evidência. Então, por exemplo, seno de x vezes menos 1, menos seno de x. Seno de x vezes 2x, 2x seno de x. Então, poderíamos colocar em evidência se quiséssemos, mas aqui já estava derivado e aqui só rearranjamos. Então, as duas respostas estão corretas. Derivada do quociente, x mais 1 dividido por x vezes seno de x. Então, é uma derivada do quociente. Mas, quando a gente for derivar de baixo, aqui eu estou tendo um produto de x vezes seno de x. Então, a derivada da de baixo é uma derivada do produto. Então, quando a gente for derivar de baixo na derivada do quociente, vamos ter que fazer uma derivada do produto. Então, derivada do quociente é essa equação, derivada do produto é essa equação. Então, vamos lá. Como que vamos ficar? Vamos lá, f' de x. Vamos fazer bem passo a passo aqui para a gente não se perder. Então, a gente está fazendo essa equação aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá. F' é a derivada da de cima, que é a derivada de x mais 1. Está aqui. É 1. Porque derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Vezes a de baixo, que é o g de x, né? A de baixo é x vezes seno de x. Beleza. Aí menos, aí repito a de cima, que é x mais 1, né? Esse f de x é a de cima. X mais 1, repetido. E aí eu vou multiplicar pelo g'. Esse g' é a derivada da de baixo, que é x seno de x. Aí essa de baixo a gente vai fazer a derivada do produto. Então por isso que eu até coloquei parênteses aqui, ó. Então vamos lá. Derivada do produto é, a gente vai montar esse aqui agora, aqui dentro desse parênteses aqui, ó. Então vamos lá, derivada da primeira. Como é x seno de x, derivada da primeira, que é o x, derivada de x é 1. Então tá aqui, ó, 1. Vezes a segunda, que é o g de x. Então tá aqui, seno de x. Aí mais, repita a primeira agora é x, né? Repita o x aqui e faço a derivada da segunda. A derivada de seno é cosseno. Então, tudo isso que está aqui dentro desse círculo aqui, ó, é uma derivada do produto que a gente fez com a derivada do de baixo. E aí eu divido pela de baixo ao quadrado, né, lá na fórmula do quociente. Como a de baixo é x seno de x, fica x seno de x, todo mundo ao quadrado. Agora, se a gente quiser rearranjar, né, como aqui tem esse 1, eu posso fazer 1 vezes esse valor aqui. Aqui tem mais um 1 vezes esse daqui também, sobra só o seno. Exercício 40, seno de 4x. Aqui eu tenho uma externa, que é seno de alguma coisa, e uma interna, 4x. Então, regra da cadeia. Então, é seno de alguma coisa, é externa. Esse alguma coisa a gente está chamando de u, que é interna, e ele vale 4x. Derivada de seno é cosseno. Derivada de 4x, arranca o x fora, sobra só o
4. E a gente multiplica as respostas. E aí, troco o U, né, pelo valor dele, e esse 4 aqui eu posso escrever aqui no começo, só para ficar mais legal. E U vale 4x. Então, 4 cosseno de 4x. Exercício 41, eu tenho uma função exponencial, só que o expoente aqui, ó, é uma função, é uma multiplicação de 3x. Então, de novo, é regra da cadeia. Então, a externa é e elevado a u, e o nosso u é a interna, que é 3x, é o expoente do e. Derivada de e elevado a u é e elevado a u. Então, a gente tem isso aqui na nossa tabela de derivadas, né? A derivada de e elevado a x é ele mesmo, é e elevado a x. Então, derivamos aqui e elevado a u. E aí, derivada de 3x, tiro o x fora, sobra 3. Multiplicamos as respostas e aí substituímos o u pelo valor dele, que é 3x. E eu posso colocar o 3 aqui na frente, só para ficar mais bacana. É uma função aqui, essa função é uma f de t, seno de t ao cubo. E aí, seno é a externa, t ao cubo é a interna. Então, t elevado a cubo é a interna e seno é a externa. Então, y igual ao seno de u, o u é t ao cubo, derivada de seno é cosseno, derivada de t ao cubo, passo 3 para frente e faço 3 menos 1 no expoente, fica 3t quadrado. Multiplicamos as respostas, que é assim que monta a equação da regra da cadeia, e substituo o u pelo valor dele, u é t ao cubo. E esse 3t ao quadrado eu posso escrever na frente aqui, só para ficar melhor. Então fica 3t quadrado, cosseno de t ao cubo. Aqui a gente tem uma f de t, ln de 2t mais 1. ln, que é o logaritmo natural, é uma externa, 2t mais 1 é uma interna. A derivada do ln, pessoal, está aqui na nossa equação, ó, tô colocando a setinha vermelha aqui, ó. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, ln de u é a externa e a interna é 2t mais 1. Derivada de ln de u é 1 sobre u, conforme a tabela. Derivada de 2t mais 1. Derivada de 1 é constante, derivada de 2t é 2. Multiplicamos as respostas. E aí eu substituo o u pelo valor dele. U é 2t mais 1 e esse 2 vezes 1 aqui, ó, fica só o 2 em cima. Então 2 sobre 2t mais 1 é a resposta aí da nossa derivada. Exercício 44. Seno de x mais cosseno de x. Só que isso está ao cubo. Então tudo isso aqui, ó, seno, cosseno aqui, é interna e elevar ao cubo é a externa, né, a que está fora. Então, u ao cubo externa, seno x mais cosseno x interna. Passo 3 para frente, 3u ao quadrado, né, fica a derivada do y. Derivada do u, vamos lá. Derivada de seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Multiplicamos as respostas, 3u ao quadrado cosseno vezes menos seno x. E aí troco o u pelo valor dele, que era seno cosseno. E isso aqui ficou 1 quadrado vezes cosseno de x menos seno de x. Exercício 45, raiz de 3x mais 1. Aqui a gente tem como externa elevar a meio, né, ou tirar raiz, e 3x mais 1 é a interna. Então, como que vai ficar? Derivando essa externa, né, pessoal, que é a derivada aí da raiz quadrada, eu vou colocar ela aqui no cantinho, só porque a gente já fez ela bastante hoje, né? Então, a derivada de x elevado a meio é 1 sobre 2 raiz de x. Então, vamos lá. Regra da cadeia. Quem é a externa? U elevado a meio. E o nosso u é 3x mais 1. Como a gente já fez aqui bastante hoje, né? Essa daqui, ó, já coloquei a resposta dele aqui, da derivada. E aí aqui, ó, a derivada de 3x mais 1 é 3. Derivada de 1 é 0, derivada de 3x é 3. E aqui ainda é raiz de u. Substituindo aqui, né, na nossa equação aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de u vezes 3. E aí a gente substitui o u vale 3x mais 1. E aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, e o 2 aqui eu repeti. Raiz cúbica de um quociente, de x menos 1, x mais 1. Então, regra da cadeia está aqui, dy dx, dy du, du dx. Aqui, como a gente tem um quociente que a gente vai precisar derivar, coloquei aqui na direita para a gente pegar a fórmula. E aí, ó, fazendo aqui no cantinho, eu vou ter uma interna elevada a 1/3. Por quê? Porque é raiz cúbica. Então, ó, fazendo essa derivada, 1/3 vem para frente. Lá em cima eu faço 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Então, como tem o expoente negativo desse x, né, eu posso colocar ele embaixo. E aí fica x a 2/3. Expliquei no exercício anterior por que fica 2/3.
Então, a derivada desse x a 1/3 é 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado. Eu vou precisar desse valor daqui a pouco, por isso que eu já deixei ele derivado aqui nesse cantinho. Então, ó, quem é a nossa externa? É o u elevado a 1/3. E a interna do nosso u é aquele quociente ali, ó, x menos 1, x mais 1. Que a gente vai ter que fazer nessa equação aqui, ó, a derivada. Então, a derivada desse u a 1/3 é esse valor aqui, né, que a gente fez aqui no cantinho. Derivada do u é a derivada do quociente desse número aqui, ó. Vamos fazer, ó. Derivada da de cima, que é x menos 1, é 1. Porque derivada de menos 1 é 0 e a derivada de x é 1. Então, é a derivada da de cima vezes a de baixo, x mais 1. Aí, menos, repito a de cima é x menos 1, vezes a derivada da de baixo. Derivada de x mais 1, ó, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Sobre a de baixo ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Beleza. Fazendo 1 vezes o que está dentro é o que está dentro, né? Então fica x mais 1 menos x mais 1. E aí, mais x com menos x eu corto, mais 1 com mais 1 dá 2. Fazendo o joguinho do sinal aqui, ó, menos vezes x menos x, menos com menos, mais. E aí, então, mais com 1 vai dar 2. Então, essa aqui é a derivada da interna, du dx, isso aqui é a derivada da externa. Agora, a gente multiplica as respostas. Então, eu vou ter esse aqui tá aqui e esse aqui tá aqui. E aí, para finalizar, a gente tem que trocar o u, né? Quem é u? É aquela fração lá do começo, ó, esse aqui que eu estou circulando, ó, esse é o u. Então, eu substituo ele lá no lugar. E aí, aqui, ó, como tem um 3 aqui, eu posso colocar esse 2 junto aqui, por exemplo, ou colocar esse 3 aqui junto do 2 para ficar certinho. E outra coisa também que a gente pode fazer, ó, como aqui embaixo eu tenho esse 2/3, ele está embaixo, né, aqui, eu posso colocar ele para cima com o sinal trocado. Então, quando eu trocar o sinal, eu inverto os valores aqui da fração. Ó, o x mais 1 vai para cima, o x menos 1 vai para baixo. E aí eu posso colocar. Então, porque esse daqui de baixo, ele é menos 2/3. Aí eu passo ele para cima como 2/3. Vamos lá. Exercício 47. Eu tenho um logaritmo natural de t² mais 3t mais 9. Então, regra da cadeia, porque eu tenho ln dessa interna aqui. Então, ln de u é externa e a interna é t² mais 3t mais 9. Então, derivada de ln de u, de acordo com a nossa tabela, é 1 sobre u. Derivada dessa interna aqui, ó, t² mais 3t mais 9 é 2t mais 3. Então, derivada de t², 2t. Então, passo 2 para frente. Derivada de 3t é 3 e derivada de 9 é 0. Multiplicamos as respostas. 1 sobre u vezes 2t mais 3 aqui. E aí eu troco o u pelo valor dele. O valor do u é t² mais 3t mais 9. E aí a gente fica com isso aqui como a nossa derivada. Exercício 48, eu tenho um seno de um cosseno. Então, a externa é seno, cosseno é interno. Então, regra da cadeia, externa é seno de u e o nosso u é cosseno de x. Derivando o seno, eu tenho cosseno. Derivando o cosseno, eu tenho menos seno. E agora é só multiplicar as respostas. Cosseno de u vezes menos seno de x. E aí eu troco o u. Quem é o u? Cosseno. Então, eu tenho um cosseno de um cosseno de x vezes um menos seno de x. Agora eu tenho uma f de t aqui, ó, t² mais 3 elevado à quarta potência. Então, interna, t² mais 3, externa, alguma coisa elevada a 4. Então, u elevado a 4 é aqui a nossa externa, e a interna, t² mais 3. Derivando aqui, ó, 4 vem para frente, lá em cima eu faço menos 1. Derivada de t². Desse t² aqui é 2t, derivada do 3 é 0. Multiplicamos as respostas, e aí eu substituo o u pelo valor inicial dele. Aqui eu ainda tenho um 4 vezes 2 aqui, ó, que eu posso rearranjar, né? Passo esse 2 ali por começo, fica 8t, t² mais 3 ao cubo. Outra regra da cadeia é que eu tenho como interna um x² mais 3 e como externa cosseno. Então ficaria assim, cosseno de u e o u é x² mais 3. Derivada do cosseno é menos seno, tá aqui. E aí a nossa derivada da interna, né, que é x² mais 3, é 2x. 2 vem para frente, a derivada do 3 é 0. Multiplicamos as respostas, fica menos seno de u vezes 2x,
E eu troco o u pelo valor dele, que é x² mais 3. Exercício 51. Eu tenho uma raiz e aí a interna é um x mais um e elevado a x. Como a gente tem alguma coisa elevado à raiz quadrada, já vou deixar a derivada aqui da raiz quadrada já separadinha, a gente já fez ela diversas vezes hoje. E aí vamos lá, regra da cadeia então. Eu tenho uma raiz de um u e o meu u é x mais e elevado a x. Então, a derivada de raiz de u já está aqui, a gente já fez bastante ela hoje. E a derivada dessa soma aqui, ó, derivada de x é 1, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Como é uma derivada da soma, né, a gente deriva o primeiro e soma com a derivada do segundo. Multiplicamos as respostas, 1 sobre 2 raiz de u vezes 1 mais e elevado a x. Esse 1 mais e elevado a x eu posso colocar aqui em cima, e no lugar do u eu coloco o valor dele, que é x mais e elevado a x, e a gente termina a nossa derivada. Exercício 52, eu tenho uma secante de 3x. Eu tenho a secante que é externa, 3x é interna. Derivada da secante está aqui na nossa tabela aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui, ó. A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Essa aqui é a derivada dela. Então, regra da cadeia, externa, secante de alguma coisa. Interna, 3x. Derivada da secante é secante tangente. Derivada de 3x é 3. Multiplicamos as respostas, então fica 3 vezes secante de u, tangente de u. E eu troco o u, que é 3x. Então fica 3 secante de 3x, tangente de 3x. Exercício 53, cosseno de 8x. 8x é interna, então cai na regra da cadeia. Cosseno de u, o u é 8x. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de 8x é 8. Então fica menos seno de u vezes 8. Troco o u vale 8x, então fica menos 8 seno de 8x. Exercício 54, eu tenho uma exponencial, só que a parte de cima aqui, né, ela é seno de t, então ela é uma função também, então, de novo, regra da cadeia, função composta. Então, externa, e elevado a u. Quem é u? Seno de t, que é o expoente, né? Então, a derivada do e elevado a u é ele mesmo, e a derivada do seno é cosseno. Multiplicamos as respostas, e elevado a u vezes cosseno de t, e eu troco o u pelo valor dele, que é seno de t. E aí a gente já derivou. Exercício 55. Tem uma exponencial de novo, e lá em cima também é regra da cadeia, porque é menos 5x, é uma função composta. Então, externa é um e elevado a um u, interna, menos 5x, que é o expoente. Derivada do e elevado a u é ele mesmo, derivada de menos 5x é menos 5. Então, multiplicamos as respostas. E elevado a u vezes menos 5. Posso colocar o menos 5 antes e troco o u por menos 5x. Exercício 56. Cosseno de uma exponencial. Regra da cadeia de novo. A externa, cosseno de u. Interna, e elevado a x. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada de e elevado a x, ele mesmo. Multiplicamos as respostas, menos seno por e. Troco o u é e elevado a x, e esse e aqui, ó, só coloquei ele aqui na frente aqui para ficar mais legal. E é isso, pessoal, acabamos nossa aula. Essa aula ficou longa, bastante exercício, mas dá para vocês praticarem bastante aí. Parabéns para quem chegou até aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. O canal agora aceita doações, quem quiser fazer uma doação aí para contribuir com o canal, fica à vontade. Aqui a gente tem uma playlist com todas as nossas aulas de cálculo, então desde o comecinho lá de quando a gente trabalha com funções, com limites e depois com toda a parte de derivadas. E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.